Pessoal, hoje nós vamos falar da Lalamove, tá? Vamos trazer aqui os requisitos para você se tornar um entregador, para você fazer entregas pela Lalamove. Até o final do ano, todo mês vai ter pelo menos uma plataforma aí que nós vamos trazer novidades, requisitos, tá? Para você fazer entregas e para ser mais uma opção de renda para você durante o ano, tá? Sempre vai ter algum vídeo atualizado aqui sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar falando da Lalamove, eu preciso explicar a vocês que a Lalamove, ela tem duas categorias, tá? Esse é o ponto importante para a gente começar a falar dela aqui, para você entender qual categoria que você vai se adequar e também para explicar uma coisa aqui que eu sempre falo nos vídeos, tá bom? Mas vamos lá. As categorias que a Lalamove tem é a Lalago e a Lalapro, tá? Qual que é a diferença dessas categorias? A Lalago, ela é a categoria para você que não tem MEI e não tem EAR na CNH. E a Lalapro é a categoria para você que tem MEI e tem EAR na CNH. E qual que é a diferença? A diferença é que realmente você ganha mais na categoria Lalapro. As demandas que aparecem para você são valor maior do que na categoria Lalago. Eu sempre falo para vocês aqui, sempre procurem ficar regularizados direitinho, tá? Com MEI, com EAR na CNH, façam todo o procedimento, porque isso diferencia quem trabalha profissionalmente e quem não trabalha profissionalmente. Você quer trabalhar de uma outra forma? Beleza, não tem problema. Mas você entende que isso é um bico, você vai estar sujeito ao que aparecer por aí. Agora, quando você tem toda a sua documentação, todo o seu cadastro correto, você se posiciona como um profissional e as melhores oportunidades aparecem para você. A prova está aqui. Tá bom? Então tem essa diferença entre as duas categorias, tá? E além disso, a Lalamove tem também duas coisas que são muito importantes, que é o Clube Laranja, tá? E o Medidor Laranja, tá bom? O Clube Laranja, ele é um clube de benefícios, né? Para quem é entregador da Lalamove, né? Ali você tem descontos em diversos estabelecimentos comerciais, tá? Eu acho que é algo interessante, sempre gosto de mencionar aqui, porque desconto pra gente nunca é demais e sempre é bom, tá bom? E o Medidor Laranja, ele é o seguinte: toda vez que você vai fazer uma entrega pela Lalamove, um serviço pela Lalamove, que você vai prestar um serviço, né? O cliente, ele te avalia no final. E de acordo com a avaliação do cliente, você tem esse medidor, que pode estar bom e pode estar ruim. E esse medidor pode causar bloqueios para você, tá bom? Então por isso que é importante também você ficar atento a esse medidor laranja e entender como que ele funciona, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando, Lalago, Clube Laranja, Medidor Laranja, nós já temos vídeos aqui no canal explicando detalhadamente como que funcionam, tá? Dentro da plataforma aqui, essas opções. Eu vou deixar todos esses conteúdos na descrição aqui do vídeo para você assistir quando esse vídeo acabar e ter todas as informações completas sobre a Lalamove, tá bom? O cadastro em si da Lalamove, pessoal, ele é basicamente dividido em 4 etapas, tá? A primeira etapa delas, obviamente, você vai baixar o aplicativo, né? Você faz download lá do aplicativo aí e você faz todo o cadastro pelo próprio aplicativo, tá bom? Uma das vantagens da Lalamove é que justamente ela possui a opção tanto para Android quanto para iOS. Você consegue se cadastrar tendo os dois tipos de sistema operacional de celular. Ela é uma das poucas opções que tem opção também para iPhone, então é bem interessante essa questão. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link para você baixar os aplicativos corretos, tanto na Apple Store, tá, quanto na Play Store. Apple Store para iPhone, Play Store para Android. O segundo passo é o preenchimento dos seus dados, tá? E aqui são aqueles dados de forma padrão, toda a plataforma pede, tá? Que é nome, sobrenome, telefone, endereço, os dados que normalmente nós preenchemos ali, tá bom? Então você vai fazer o preenchimento desses dados e vai fazer o envio para a plataforma. Primeiro é só o preenchimento de dados, tá, pessoal? Você não envia os documentos ainda, porque antes de enviar os documentos, tem o terceiro passo, que é assistir o vídeo de treinamento. O vídeo de treinamento, ele é muito importante porque ele explica as funcionalidades da plataforma. Ele explica um pouco sobre o uso do próprio aplicativo ali, né? Mostra na prática como que vai funcionar, tá, o aplicativo. Então é interessante porque você está iniciando uma atividade, você não sabe todas as funcionalidades ali do aplicativo, você precisa aprender essas funcionalidades. Então realmente é algo muito interessante que você precisa assistir o treinamento todo. Se você estiver fazendo o cadastro no momento onde você está com muita pressa, você
você não tem tempo para assistir esse vídeo, né? Eu te recomendo você dar uma segurada no cadastro agora e se cadastrar somente quando você tiver tempo para assistir esse vídeo, tá bom? Porque é um vídeo realmente importante. Sei que tem algumas empresas que colocam muitos treinamentos, né? Coisas bem superficiais, fica chato, mas no caso da Lalamove aqui é algo interessante porque mostra o funcionamento da plataforma. Então isso é muito importante para quem está começando. E por último, mas não menos importante, talvez a parte mais importante, né, é justamente você fazer o envio dos documentos, tá bom? Aí o envio dos documentos também é aquela coisa padrão, né? Selfie ali, tá? Para você se identificar, envio da CNH, envio também do documento CRLV, que é o documento do veículo, tá? E o outro detalhe também é que a sua selfie é justamente a foto que vai aparecer para os clientes, tá? Então dá uma caprichada aí na iluminação, tá bom? Na lataria, pra você sair bem na foto para aparecer lá para os clientes, beleza? Uma coisa importante que você precisa saber antes de você se cadastrar é justamente saber em quais cidades que a Lalamove está disponível, né? As cidades que a Lalamove está disponível é São Paulo e Campinas, aí no caso São Paulo e Campinas aqui é uma operação só, tá? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Aracaju, Belém, Florianópolis, Ribeirão Preto, Maceió, São Luís e Manaus. Não são muitas cidades ainda, tá? Vocês podem ver que a maioria aqui são capitais, em alguns casos aqui outros centros urbanos, né? Outros grandes centros urbanos mesmo não sendo capitais, mas é porque a Lalamove ela tá em expansão ainda, né? Mas já tem muito mais cidades do que no ano passado, tá? Isso também é um processo natural de expansão de toda a plataforma, tá bom? Então, além das cidades, você precisa colocar também qual é o tipo de veículo que você tem. E aqui é outro detalhe muito importante que vocês precisam prestar muita atenção, porque não é só a questão de diferença de moto, carro, veículo utilitário, não é só isso. Até dentro do tipo de carro que você tem, dentro do tipo de moto que você tem algumas especificações. E aí eu vou mostrar todas as opções aqui para você entender essas opções, tá bom? E colocar o cadastro correto, colocar a opção correta ali na hora de cadastrar, tá? Vamos começar aqui pelos tipos de moto, né? Você pode escolher tanto as motos de placa cinza quanto moto de placa vermelha, de acordo com o que a sua moto tem. Se a sua moto tem placa cinza, você coloca moto placa cinza. Se for moto com placa vermelha, moto com placa vermelha. E a diferença é que justamente as motos que têm placa vermelha já estão cadastradas, né, como motos profissionais, como veículos profissionais. Então essas motos vão ganhar mais nos pedidos, né? As demandas que vão cair para esse tipo de veículo são demandas com valor maior do que quem não está trabalhando com a placa vermelha, que eu sempre falo. Quem trabalha profissionalmente ganha mais. Beleza? Então, além das motos, nós temos aqui também os veículos, né? Os carros. E aqui tem a diferença entre os veículos hatch e depois os carros sedãs e SUV. Os veículos hatch são Renault Sandero, Fiat Mobi, Gol, carro hatch, vocês sabem, né, como que é já. Considerado com porta-mala até 320 litros ou integrado à cabine, né, não é ou, é integrado à cabine, tá? E a segunda categoria aqui são as categorias para carros sedãs e carro SUVs. SUVs e minivans. Aí tá aqui, exemplo, Toyota Corolla, Renault Duster ou Fiat Idea. Aqui já entra numa outra categoria porque são veículos que têm porta-malas superior a 321 litros ou que é separado na parte traseira, no carro dos veículos sedãs, tá? Então, dependendo do carro que você tem, você precisa colocar qual é a opção correta aqui na hora de fazer o cadastro. Aí aqui agora nós vamos começar a entrar um pouco nos veículos utilitários, tá bom? Que primeiro é a Fiorino, né? Primeiro aqui tem a questão do veículo com a carroceria acoplada, tá? Que é Fiorino, Renault Kangoo ou Fiat Doblò Cargo, tá? Veículos de carroceria fechada com capacidade entre 400 a 650 kg de carga, tá bom? Tem também a Kombi, aí a Kombi é uma categoria somente para ela, então você tem que selecionar apenas Kombi quando você for colocar lá o cadastro, tá? E tem também um cadastro para picapes, que são veículos de carroceria aberta em geral, como Estrada, Montana, Frontier, tá? E por aí vai. Estrada, Montana, Saveiro, né? E por aí vai, tá bom?
Tem também outra categoria aqui, que são as vans, né? Van é autoexplicativo, né? Fiat Ducato, Renault Master, Peugeot Boxer, entre outros aqui, tá? Carroceria fechada que comportem até 1 tonelada de carga, beleza? E depois aqui das vans tem a opção dos caminhões, tá? E os caminhões aqui são caminhões VUCs, tá bom? Exemplo, Hyundai HR ou a própria Renault Master ou Sprinter entra também nessa categoria aqui. A diferença da Master, tanto para van quanto para caminhão, é que tem algumas Renault Master que elas são maiores, né, do que outras, tá? Por exemplo, no caso da categoria aqui de caminhões, são veículos comerciais de carroceria fechada que comportem até 2 toneladas. Não sei se vocês já perceberam aí, tem algumas Renault Master que elas são mais esticadas mesmo. Então, de acordo com o que for o seu veículo aí, você vai ter que colocar a categoria correta, tá? Vai estar lá no seu documento, fica tranquilo. E depois vem aqui caminhão de carroceria aberta. Exemplo, Ford Cargo, Iveco Daily, aqueles caminhões, né, que tem a carroceria aberta ali para transportar qualquer coisa e não é carroceria fechada, tá bom? Então tem todas essas opções aqui para você se cadastrar lá na Lalamove. Você vai precisar colocar o seu veículo, o veículo correto para você receber chamadas corretas, tá bom? Isso vai impactar no seu medidor laranja, tá, da Lalamove. Então fiquem muito atentos com isso daqui. No final também, caso você não tenha um veículo, tem uma opção aqui adequada para quem quer trabalhar com veículo alugado. Você coloca lá, quero alugar, né, um veículo, e aí já tem essa opção, no caso para você que vai trabalhar com veículo alugado, tá bom? Então, numa questão geral, a Lalamove ela é até bem flexível na questão dos requisitos, tá? Os veículos são divididos por categoria, como nós falamos aqui, tá? Não precisa ter um ano específico, a Lalamove só pede que o veículo esteja em um bom estado de conservação, então não tem ano específico para o veículo, tá? Você pode se cadastrar sem ter EAR na CNH, tá bom? Conforme eu expliquei aqui no começo lá do vídeo, a diferenciação vai ser na sua categoria. Se você tiver EAR, você vai para a categoria Lala Pro. Se você não tiver, você vai para a categoria Lalago. Não pode se cadastrar com provisória, tá? Precisa ser a CNH definitiva, tá bom? Que normalmente é o padrão de mercado, tá? Provisória é um pouco mais complicado mesmo, tá bom? E ter um celular com acesso à internet, tanto iPhone quanto Android, como nós falamos anteriormente aqui, beleza? Vou ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.